Se hoje deixassem uma pessoa moderna na estepe siberiana meia-noite, em pleno inverno, com 40 graus negativos e vento cruzado, mesmo usando roupas técnicas de montanhismo de última geração, ela começaria a perder calor corporal em questão de minutos. Em 2 horas, sem abrigo e sem fogo, entraria em hipotermia severa. Em 4 horas, provavelmente não estaria viva. Mas há 30 mil anos, famílias inteiras viviam lá. Não de passagem, não por uma noite. Viviam lá durante meses. Dormiram lá todas as noites durante gerações. Criaram filhos lá, enterraram seus mortos lá. E sobreviveram, não porque fossem mais fortes que você, não porque o frio os afetasse menos. Seus corpos eram fisiologicamente idênticos ao seu. Então, como eles dormiam sem morrer? A resposta não está na resistência, está na engenharia. Ou talvez aqueles que chamamos de primitivos tenham sido os primeiros arquitetos térmicos da história humana. Mas antes de chegar à resposta, você precisa sentir o problema, porque sem entender a dimensão do perigo, a solução não parece o que realmente foi. 40 graus abaixo de zero não é simplesmente frio intenso, é outro mundo físico. Nessa temperatura, o metal fica frágil e se quebra, a borracha fica rígida, o ar respirado entra nos pulmões como um líquido que queima. A pele exposta começa a sofrer danos nos tecidos em menos de 2 minutos. A umidade da respiração congela nos cílios e nos pelos do rosto em segundos. Qualquer superfície metálica tocada com a pele nua gruda imediatamente. O vento multiplica tudo. A 40 graus abaixo de zero com vento de 40 km por hora, a sensação térmica equivale a mais de 60 graus negativos. Esse vento não procurava rachaduras nos abrigos, ele as criava. Ele se infiltrava por cada costura, por cada junta mal vedada, por cada abertura descuidada. E cada infiltração era um ladrão silencioso de calor que nunca descansava. Nesse contexto, adormecer sem proteção não era arriscado, era uma sentença. Durante o sono, o corpo reduz ligeiramente sua temperatura interna, diminui o ritmo metabólico e reduz a produção de calor. Isso, em um ambiente de 40 graus negativos, sem isolamento, significa que o momento de maior vulnerabilidade do ser humano, o sono, coincidia exatamente com o momento de maior perigo do ambiente. Dormir era o desafio mais difícil de todos. E por muito tempo, a resposta que imaginamos foi sempre a mesma: as cavernas. O humano pré-histórico entrava em uma caverna, acendia uma fogueira e dormia lá dentro. Problema resolvido. Mas esta imagem tem um problema enorme. As cavernas não existem em todos os lugares. A estepe euroasiática, onde sabemos que os humanos viveram por dezenas de milhares de anos durante o final do Pleistoceno, é uma planície quase interminável, com pouquíssimas formações rochosas e ainda menos cavernas habitáveis. Os mamutes, os bisões e os rinocerontes lanosos que eles caçavam não viviam principalmente perto de zonas kársticas. Os bandos se moviam pelas planícies. E se você quer comer, tente ir onde está a comida. Além disso, muitas cavernas são úmidas, e a umidade combinada com o frio mata mais rápido do que o frio seco. Uma caverna com infiltrações de água na rocha podia ser, em termos térmicos, pior do que o lado de fora, e o fogo dentro de uma caverna de entrada estreita produzia fumaça. Sem ventilação adequada, o monóxido de carbono se acumulava em níveis perigosos. Há evidências arqueológicas de que alguns grupos usavam cavernas como acampamentos temporários, mas a caverna não podia ser o sistema universal de sobrevivência que a imagem popular sugere. A caverna podia ser um refúgio, mas não podia ser um sistema. O verdadeiro problema não era apenas encontrar onde se abrigar, era resolver 5 problemas simultaneamente e falhar em qualquer um deles podia matar uma família inteira enquanto dormia. Primeiro, isolar o corpo do chão. O solo congelado rouba calor de um corpo deitado com uma eficiência brutal. Não importa quanto calor o organismo produza,
se a superfície de contato transfere continuamente esse calor para a terra fria. Uma pessoa deitada diretamente sobre o solo congelado perde o calor corporal várias vezes mais rápido do que se estivesse em pé. Dormir em contato com o chão era, literalmente, morrer mais devagar do que o normal. A solução foi mais inteligente do que parece: cavar. Não muito, 30, 40, 50 centímetros para baixo, porque nessa profundidade, mesmo na tundra siberiana, a temperatura do solo é mais estável. Enquanto na superfície o termômetro marca 40 graus negativos, a meio metro de profundidade, a Terra mantém temperaturas entre -5 e -10 graus. Ainda é frio, mas é uma diferença de 30 graus que pode ser a linha entre viver e morrer. Onde nós vemos um buraco, eles viam uma reserva de calor, mas esse buraco precisava de cobertura. E é aqui que aparece a descoberta que mudou completamente o que a arqueologia pensava ser possível. Em Meserit, no que hoje é Ucrânia, arqueólogos desenterraram há décadas os restos de 4 estruturas construídas com 950 ossos de mamute. Não era uma coincidência geológica, era uma construção deliberada. Crânios de mamute colocados na base como alicerces, cada um pesando mais de 100 quilos, fêmures e tíbias fincados verticalmente como postes. Costelas entrelaçadas formando uma grade estrutural, e coroando tudo, presas curvadas que os construtores aproveitaram por sua forma natural para fechar a parte superior em uma cúpula. Imagine isso com precisão. Uma cúpula de ossos com entre 4 e 6 metros de diâmetro, com as paredes formadas por um acúmulo inteligente de peças ósseas de vários tamanhos, preenchendo os espaços com os menores ossos disponíveis. Por cima, peles de animais costuradas com tendão, esticadas sobre essa estrutura e ancoradas ao chão com mais ossos pesados para que o vento não as arrancasse. Várias camadas, não apenas uma. Aquilo não era uma cabana, era uma máquina térmica feita com os únicos materiais que existiam naquela planície sem árvores. Mas construir a estrutura era apenas resolver o segundo problema, porque agora surgiu o terceiro. Uma estrutura fechada com várias pessoas dentro e uma fogueira acesa acumula umidade. A respiração humana libera vapor d'água constantemente. O corpo transpira mesmo quando está frio. A neve e o gelo que grudam nas peles externas começam a derreter com o calor interno e migram para dentro. Em poucas horas, sem controle de umidade, o interior desse abrigo passaria de uma bolha quente para uma armadilha fria e úmida. E a umidade, como já foi dito, mata mais rápido do que o frio seco. As análises dos materiais encontrados em sítios paleolíticos mostram algo que os pesquisadores demoraram a interpretar corretamente: a presença sistemática de materiais vegetais nas camadas das paredes. Musgo, capim seco, juncos, casca processada, materiais que naquela planície fria existiam em quantidade limitada, mas suficiente, e que os construtores incorporavam entre as camadas de pele. Esses materiais não estavam ali apenas para isolamento térmico, embora também cumprissem essa função. Eles estavam ali porque absorvem e regulam a umidade. O musgo, em particular, tem uma capacidade de absorção de água que os fabricantes de materiais de construção modernos ainda não conseguiram replicar completamente de forma sintética. Colocado entre camadas de pele, funcionava como um sistema de gerenciamento de umidade, que mantinha o interior seco enquanto absorvia o excesso de vapor e o liberava lentamente para o exterior. Os materiais eram antigos, a física era totalmente moderna, mas ainda faltava uma peça, e era a mais perigosa de todas: o fogo. Sem fogo, nenhuma das soluções anteriores era suficiente para manter a temperatura interna acima do ponto de risco durante uma noite de 40 graus negativos. O fogo era o coração do sistema, mas o fogo dentro de um espaço fechado produz 2 subprodutos que matam: monóxido de carbono e dióxido de carbono. O primeiro é inodoro e incolor, e, em concentrações suficientes,
provoca perda de consciência e morte sem que a vítima perceba. O segundo, em altas concentrações, causa asfixia. Um grupo de pessoas dormindo dentro de um abrigo fechado com uma fogueira acesa e sem ventilação adequada podia não acordar. A solução que as análises arqueológicas detectaram em vários sítios é elegante em sua simplicidade física. Uma abertura baixa na parede voltada para o lado oposto ao vento, e uma abertura superior regulável, frequentemente coberta com uma peça de pele móvel. O ar frio do exterior, mais denso, entrava pela abertura baixa. Ele se aquecia ao entrar em contato com a fogueira central e com os corpos presentes. O ar quente, mais leve, subia naturalmente e saía pela abertura superior junto com a fumaça. A corrente se mantinha sozinha, sem necessidade de ventiladores nem de qualquer mecânica, apenas física dos fluidos aplicada com precisão milimétrica. Se o vento mudasse de direção, a cobertura superior podia ser ajustada para manter o fluxo. Era uma chaminé primitiva, sem tijolo. Era ventilação passiva, sem engenharia formal. Era o mesmo princípio que hoje é usado nas casas passivas mais avançadas do mundo, aplicado há 15 mil anos com pele de animal e osso de mamute. O verdadeiro desafio não era acender o fogo. Era conservar o calor sem perder o ar. Com o abrigo resolvido e o fogo controlado, o corpo podia sobreviver à noite. Mas restava um último problema, e esse era diferente. Não era causado pelo frio, era causado pelo tempo. Quando o corpo sobrevivia, restava salvar a mente. Uma família paleolítica dentro de um abrigo de 5 metros de diâmetro, durante 3 ou 4 meses de inverno ártico, era um sistema sob uma pressão psicológica enorme. A escuridão durava entre 16 e 20 horas por dia. O movimento externo era impossível durante as piores tempestades. As mesmas caras, o mesmo espaço, o mesmo cheiro, o mesmo barulho do vento constante durante semanas seguidas. O confinamento prolongado em grupos humanos sem sistemas de regulação interna gera conflito, ansiedade e ruptura da coesão social. E, nesse contexto, a ruptura do grupo não era apenas um problema humano, era um problema de sobrevivência. Um grupo que se fragmentava no inverno era um grupo que podia morrer no inverno. Os registros arqueológicos dos abrigos paleolíticos mais estudados mostram indícios de algo que os pesquisadores interpretam como uma distribuição interna do espaço, zonas diferenciadas por uso, áreas de trabalho com concentração de lascas de sílex e restos de talha. Zonas com vestígios de combustão que parecem fogueiras secundárias menores, possivelmente para trabalhos de detalhe. Áreas com maior concentração de pigmentos e objetos decorativos. O espaço interno não era um caos, era um mapa funcional. E as mãos não paravam. As mãos que não caçavam no inverno talhavam ferramentas, costuravam peles, reparavam cabos de lanças, fabricavam agulhas de osso, gravavam desenhos em hastes, produziam contas de marfim. As lâmpadas de pedra com gordura animal iluminavam esse trabalho com uma luz amarela e trêmula que, segundo estudos experimentais, era suficiente para trabalhos de precisão média. O trabalho manual, nesse contexto, não era apenas produtivo, era a regulação psicológica. Era a forma de manter o cérebro ativo, o corpo em movimento e o tempo estruturado quando o exterior não permitia nenhuma das outras atividades que organizavam a vida. E à noite, ao redor do fogo, as histórias. O abrigo era arquitetura, aquecimento, ventilação e terapia ao mesmo tempo. Quando o clima começou a mudar, há aproximadamente 10 mil anos, e as grandes geleiras iniciaram sua retirada definitiva, essa tecnologia foi ficando para trás. Os mamutes desapareceram. As florestas avançaram sobre as estepes. A madeira, que tinha sido um recurso escasso ou inexistente durante gerações, passou a estar disponível. Com madeira, era possível construir estruturas mais leves, mais rápidas, mais fáceis de transportar e montar. O sistema de ossos de mamute, musgo, peles costuradas e ventilação calculada foi sendo substituído por técnicas mais simples,
adaptadas a um mundo menos extremo. Não se perdeu porque falhou. Se perdeu porque o mundo que precisava dela deixou de existir. Mas os princípios não desapareceram. O solo escavado como fonte de temperatura estável é o fundamento do que hoje chamamos de geotermia e passive house. O isolamento multicamadas com materiais de diferentes densidades e capacidades de absorção é a base do isolamento moderno na construção. A ventilação passiva pela diferença de temperatura entre entrada baixa e saída alta é um padrão na arquitetura bioclimática contemporânea. A cúpula, como forma de distribuição de cargas, continua sendo uma das estruturas mais eficientes da engenharia moderna. Os materiais mudaram, mas as leis físicas não mudaram. Da próxima vez que você fechar os olhos em um quarto quente, lembre-se de que há 30 mil anos, alguém também fechou os olhos no meio daquela mesma escuridão polar, mas não sobreviveu porque era mais resistente que o frio. Sobreviveu porque debaixo do seu corpo estava a terra aproveitada como bateria térmica. Sobre sua cabeça havia uma cúpula feita de ossos de mamute. Ao seu redor, várias camadas de pele com musgo entre elas, e no centro ardia um fogo com entrada de ar calculada e saída de fumaça controlada. Eles não tinham plantas, tinham memória. Eles não tinham teoria, tinham gerações de erros pagos com vidas. Nós os chamamos de homens das cavernas porque encontramos seus restos em cavernas, mas suas verdadeiras casas eram feitas de terra, osso, fogo e um entendimento do calor que nenhum livro havia escrito ainda. Eles não eram primitivos, eram humanos sem margem para erro.